Jó capítulo 42. Nós hoje teremos a segunda e última meditação em cima do tema "E agora, José?". Essa frase foi retirada do poema de Carlos Drummond de Andrade, poeta brasileiro que está entre os mais renomados e famosos escritores da nossa nação, mas que nesse poema levanta tanta indagação sobre o sofrimento na vida das pessoas, porém não consegue dar uma resposta. Simplesmente não há uma resposta para o José, uma resposta para o você, porque o José pode ser qualquer um de nós. Em um certo sentido, todos nós já passamos ou passaremos por aquele momento que a gente diz: e agora? E agora? Como sair disso? Como superar essa situação? E como nós vimos na semana passada, nós vivemos numa cultura que não nos prepara para isso. Numa cultura que diz que você tem que buscar a felicidade hoje, agora e a qualquer custo. Uma cultura que trabalha pela negação da dor. E não consegue compreender, então, por que as pessoas sofrem. Uma cultura que nega Deus, mas que quando a dor chega, questiona Deus. Porém, quando nós abrimos as Escrituras, há resposta. Há resposta. Nesse mês que todo o país, todos aqueles que lidam com saúde emocional, psicológica, estão alertando contra o perigo do suicídio, nós podemos dizer: a igreja tem uma resposta. A igreja tem algo a dizer para aqueles cujo sofrimento está sendo tão agudo que a morte parece ser até um consolo. E em nome de Jesus, nós precisamos orar para que Satanás, que de fato vem para matar, roubar e destruir, não tome o coração das pessoas com esse engodo, com essa mentira, com essa farsa de que abrir mão do dom da vida, dom precioso dado por Deus, há algum ganho, quando na verdade a vida você precisa se apegar a ela em Cristo Jesus, não apenas a vida, mas a nova vida que Deus tem para você, segundo a palavra de Deus. E como nós vimos, Jó é um exemplo de alguém que sofreu profundamente. E ele nos dá algumas pistas das respostas que nós podemos alcançar nas Escrituras. Jó 42, a partir do versículo 1. Então Jó respondeu ao Senhor: sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste: quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não podia saber. Tu disseste: agora escute e eu falarei. Vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso mesmo menosprezo a mim e me arrependo no pó e na cinza. Quando nós passamos por um momento de profundo sofrimento e dor, há dois caminhos perigosos que nós podemos tomar. O primeiro caminho é o caminho da negação. É diante da situação nós fingirmos que está tudo bem. Nós criarmos um mecanismo de defesa para nos colocarmos meio que num plano à margem daquilo que dói, daquilo que mexe com as emoções, daquilo que aperta o coração, daquilo que é realidade, mas nós não queremos ter que lidar com essa realidade. Então nós fugimos, nós negamos, nós entramos numa rota mental de fingir que as coisas não estão acontecendo. Eu me lembro na minha infância, na minha igreja de origem, de dois irmãos gêmeos que perderam seu pai de uma maneira totalmente inesperada, um ataque cardíaco.
Um daqueles meninos chorava, pranteava a morte do seu pai, e o outro parecia que nada havia acontecido. Parecia que estava tudo bem. Alguns até achavam, nossa, como aquele amava o pai, e mesmo o outro sendo gêmeo, filho do mesmo pai, é tão indiferente. Mas não era indiferença. Cerca de 2 anos depois, aquele menino desenvolveu um problema sério de vitiligo e vários problemas emocionais. E há pouco tempo eu, conectado com ele através do Facebook, vi um texto longo dele dizendo como ele estava buscando superar as questões emocionais, porque naquele momento, na cabeça de uma criança, foi mais fácil negar. Esse não é meu pai, está tudo bem, está tudo ok, eu estou bem, eu não preciso chorar, eu não preciso de luto, eu não preciso de dor. Não preciso. Isso é perigoso. Mas o outro extremo, também perigoso, é uma entrega plena ao sofrimento. Tem pessoas que negam o sofrimento. E lá na frente a conta vem. O seu organismo vai cobrar. As suas emoções cobrarão a negação que você fez da realidade. Mas se existe um outro perigo, no outro extremo da situação, é quando nós vivemos um drama, algo terrível, e nós nos afundamos dentro disso. E aí nós entramos nessa realidade como se ela fosse única. Esse é um outro grande perigo. Ou seja, tudo e todos passam a serem norteados pela realidade daquela dor, daquele sofrimento. Não é possível mais se alegrar com o outro, não é possível mais ver perspectivas futuras, não é possível mais olhar com esperança, porque você está consumido, você está totalmente tomado pela perspectiva da dor e do sofrimento. E esse sofrimento, essa condição do seu coração, ela é tão intensa, tão forte, que você revive todo dia a mesma situação, como se ela tivesse acontecido agora. E nesse sentido, há pessoas que estão tão aprisionadas ao sofrimento, porque elas não negaram o sofrimento, mas elas imergiram na dor e abraçaram a dor e se entregaram a ela de tal maneira que às vezes a pessoa é capaz de caminhar anos com a sua mente, com o seu coração, com o seu humor, com a sua cabeça, com a sua memória, tudo girando em torno da mesma situação. Aí você começa a entender porque parece para alguns melhor não viver do que ter que lidar com essa carga todo dia, toda hora, em toda situação. Mas nessa noite Deus há de ter misericórdia, se esse for o seu caso. Misericórdia de você, para te mostrar que existem outras realidades em torno de você. Que a sua dor não é a plenitude da sua vida. Ela faz parte. Ela é real. Ela precisa ser considerada, mas ela não é o todo. E no meio da dor, a possibilidade de superação, de crescimento, de reconstrução. É interessante, eu creio que citei na semana passada, não tenho certeza, mas desde que eu vi essa frase do C.S. Lewis, eu falei assim, eu preciso guardar essa frase no meu coração, eu preciso decorá-la. Eu não decorei ainda, viu, irmãos? Por isso que ela está anotada aqui. Mas eu quero decorá-la, eu quero tê-la como lembrança, nos momentos que eu precisar dela. Deus sussurra em nossos ouvidos por meio de nosso prazer. Fala-nos mediante nossa consciência, mas clama em alta voz por intermédio de nossa dor. Este é o megafone para despertar o homem surdo. Deus fala no meio da dor. Deus
fala aos abatidos. Deus fala aos desesperançados. Deus é o Deus de quem sabe o que é orfandade. Deus é o Deus do que sabe o que é ser uma viúva, o que é perder o seu cônjuge. Deus sabe o que é ser oprimido, o que é ser alguém que se sente em terra estranha. Porque muitos de nós, mesmo que tenhamos nascido nesse país e vivamos aqui, nós nos sentimos como estranhos em uma terra. Por toda a condição interior que os outros não conseguem observar, mas que às vezes você está passando. Deus é esse Deus que fala, que interage. O que nós podemos aprender ao concluirmos essas duas reflexões com o livro de Jó? Nós vimos na semana passada, Jó era um homem justo, e quem diz isso é Deus sobre ele. É a Escritura que diz isso sobre ele. Jó foi um homem que viveu de uma maneira tremenda, um homem que em 2 dias teve notícias terríveis, desde perder toda a sua riqueza, bem como perder todos os seus filhos de uma vez só, e mais do que isso, tornar-se um homem enfermo. Nem a saúde dele sobrou como alternativa para então ele tentar reconstruir a sua história. E ele foi um homem que, diante da sugestão da sua mulher, nega, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Ele foi aquele que disse: mulher, você está falando como uma louca. Nu eu nasci, nu eu voltarei, bendito seja o nome do Senhor. Jó, então, tem 2 características na sua história. Ele era um homem muito mais crente do que nós, e um homem muito mais sofrido do que nós. Eu creio que ninguém que está aqui nessa noite passou pelo conjunto intenso de tragédias no mesmo tempo de sua vida que Jó passou. E eu me sinto envergonhado quando eu vejo o que a Escritura diz de Jó, sobre o modo com que ele era um homem fiel, sincero, e que de fato assumiu a fé, mesmo diante dos momentos mais difíceis. Mas ele não era apenas um homem muito mais crente do que nós, em alguns aspectos, e também muito mais sofrido do que nós. Ele era homem, ser humano, como nós. E por causa disso, ele era pecador e também ele era questionador. Ele não se manteve calado diante do sofrimento. Pelo contrário, ele começa a lançar a sua inquirição cheia de sofrimento diante de Deus. Sabemos que boa parte do livro de Jó é um diálogo entre ele e os seus amigos, e todo o tempo que Jó quer saber é: por que Deus? Por que o Senhor permitiu tanta dor e sofrimento? Por que o Senhor tirou de mim aquilo que o Senhor mesmo deu e me lançou numa circunstância tão difícil? Eu sei que não existem pessoas plenamente justas diante do Senhor, mas o Senhor sabe que eu busquei o Senhor com um coração sincero e verdadeiro. Por que, Deus? Por quê? E aí boa parte dessa discussão é com os amigos dele, porque os amigos dizem: não, Jó, um homem justo não pode sofrer como você sofreu. E ele diz: não, eu sou, se a gente fosse usar a nossa linguagem do Novo Testamento, eu sou um cristão verdadeiro, Jesus é o meu Senhor. E os amigos dele estão dizendo assim: não, você precisa entregar a sua vida ainda para Jesus. Na verdade, alguém que tem Jesus não passa por isso. Entende aqui o drama? Há um drama filosófico, mas há um drama teológico aqui também. E ele fala: mas como eu posso apresentar diante do Altíssimo? Eu não quero que vocês me respondam, eu quero que Deus me responda. E no capítulo 38, Deus começa a responder. Capítulo 38, capítulo 39, capítulo 40,
capítulo 41. E depois que Deus fala ao coração de Jó, nós temos aqui as experiências que ele tira do seu sofrimento, porque o texto que nós lemos começa dizendo assim: então Jó respondeu ao Senhor. Deus falou com Jó, agora Jó fala com Deus sobre aquilo que ele pôde de fato entender de toda a sua luta. Há uma coisa importante que você precisa saber. Essas palavras de Jó, que nós lemos até aqui, verso 6, elas não foram uma resposta quando as coisas melhoraram. Jó ainda estava imergido no sofrimento quando ele escreve versos 1 a 6. Como nós sabemos disso, daqui a pouco nós vamos olhar um pouquinho à frente, no capítulo 42, Deus muda a história dele positivamente, tirando o sofrimento e derramando bênçãos depois. Se você ler o capítulo 42, você vai entender isso. Então, em nome de Jesus, por que eu estou destacando essa questão? Talvez você está querendo que Deus resolva a sua dor, para depois você ouvi-lo e para depois você responder a Ele. Se tem uma coisa que a gente aprende com Jó, é que nós temos que ouvir Deus em meio à dor. E em meio à dor, num exercício de fé, nós precisamos experimentar algumas coisas. Não pense você que algumas coisas serão saradas dentro de você, plenamente curadas, para então depois você ouvir Deus, porque as coisas melhoraram, porque agora elas estão estáveis, porque você já superou, e aí você vai dizer para Deus: Deus, já que tudo melhorou, agora eu entendi isso, agora eu entendi aquilo, agora eu aceito aquilo, agora eu percebo isso, papapá, papapá, papapá. Não espere o tempo das soluções para lançar o seu coração diante de Deus e experimentar algumas coisas. Experimente agora, quando está doendo, quando está sendo difícil, quando está sendo doloroso, porque Deus fala em meio ao sofrimento, e não só quando o sofrimento é retirado. Como é difícil para nós entendermos isso, mas Jó responde ao Senhor, cheio de chagas, filhos mortos, riqueza perdida. Jó responde ao Senhor, e o que ele diz ao Senhor, ele fala de quatro coisas que ele experimentou e entendeu. Primeiro, Senhor, o Senhor é soberano. Verso 2, sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Para Jó afirmar isso, ele teve que transpor a visão temporal, circunstancial. Ele teve que ouvir Deus e entender que há uma história maior. Na semana passada nós falamos que Deus criou todas as coisas de modo bom, que o homem se rebelou contra Deus e a queda então nos colocou num cenário de cardos e abrolhos, ou seja, de coisas ruins, de ervas daninhas, mas não só no campo, ervas daninhas do coração, do meu, do outro, ervas daninhas na economia, ervas daninhas na política, ervas daninhas nas relações interpessoais, ervas daninhas na vida familiar e assim por diante. Mas nós vimos também que no meio disso tudo há um plano de redenção sendo executado agora por Deus em Cristo Jesus, e há um tempo que está para chegar, que é a consumação de todas as coisas. Jó teve que olhar acima do seu sofrimento pessoal e acima da circunstância temporal que ele estava vivendo, para ver que há um Deus imutável,
um Deus intocável, um Deus poderoso, um Deus que não é pego de surpresa, um Deus que ninguém controla, um Deus tomado por toda sabedoria e conhecimento, um Deus que faz conforme lhe apraz, um Deus que sustenta por sua mão todas as coisas, um Deus que age e intervém. E que não é perder alguém que se ama, perder os bens que se tem, perder até mesmo a saúde do seu corpo, que irá frustrar os desígnios eternos desse Deus, inclusive para a sua vida. Ele extrai essa profunda experiência do seu sofrimento, e ao mesmo tempo que ele percebe, entende e abraça essa soberania de Deus, ele vê que esse mesmo Deus é acessível. Acessível. O Deus soberano, que ninguém pode frustrar os seus planos, é o mesmo Deus que se dispõe a se aproximar de você. E aí nós vemos Jó falando para Deus: tu perguntaste, é um Deus que faz perguntas. Olha que coisa tremenda. Deus que gasta tempo fazendo perguntas. Quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de Jó, de coisas que eu não entendia, coisas maravilhosas, tão maravilhosas que eu não poderia saber. Tu disseste. Então é um Deus que pergunta e é um Deus que afirma. Agora escute, e eu falarei, vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. Jó, deixa eu te perguntar algumas coisas. Jó, deixa eu te dizer algumas coisas. Jó, agora sou eu que irei fazer perguntas para você. Só é possível essa experiência com alguém que se dispõe a se aproximar, alguém que tem ouvido e boca. Sabemos que Deus não tem ouvido e boca físicos, Ele é espírito. Mas sabemos que Ele é aquele que ouve tudo em todos os lugares. E sabemos que Ele é aquele que basta dizer: haja luz, e a luz. Um Deus acessível. Um Deus que fala, que ouve, que responde e que pergunta em meio aos nossos sofrimentos. É interessante que Deus nem sempre responde do jeito que a gente quer. Você não vê Deus dando detalhes a Jó. Você não vê Deus dizendo assim: ó, Jó, a minha resposta é o seguinte: eu soberanamente tive uma conversa com Satanás. Lê o livro de Jó que você vai ver que isso aconteceu. E eu permiti ele tocar em você, porque eu tinha um plano eterno, Jó, que inclusive um dia ia ter um povo reunido num lugar que você nunca imaginava nem que existia, porque na sua época não existia, ou pelo menos ninguém sabia que existiam as Américas. Você é do Oriente, mas não só iria existir as Américas, mas nas Américas existia uma cidade chamada Goiânia. E nessa cidade, num determinado dia, muito longe na história, Jó, um monte de gente estaria ouvindo o que aconteceu com você, porque eu vou tratar as dores dele através de você, Jó. Tem uma igreja chamada Igreja Luz, Jó. Então eu estou te explicando tudo isso para você entender que eu sou soberano, os meus planos não serão frustrados. E olha, essa igreja reunida naquele domingo, com aquele pastor que eu amo muito, mas o cara é muito complicado também. Essa igreja reunida naquele domingo, abençoado pela tua palavra, pela minha palavra, através da sua vida, quer te dizer, Jó, é só uma das milhares e milhares e milhares e milhares e milhares de vezes que séculos e séculos e séculos o testemunho da sua vida confortou pessoas. Deixa eu te dizer uma coisa, Jó não soube nada disso.
Jó não tem nem ideia que isso aconteceu. A gente dá um relatório para ele quando a gente chegar na glória. Não. Deus falou assim: Jó, eu sou o Senhor. Eu sou soberano. Onde você está quando eu estou agindo lá no meio do mar? Onde você está quando as crias estão nascendo lá nas florestas? Onde você está quando os ventos impetuosos se levantam? Onde você está, Jó? Eu sou o Senhor, mas eu estou aqui para falar com você, vamos conversar. E aí Jó responde a quem, irmãos? Ao Senhor, porque os dois entraram em diálogo. Tempo atrás eu li o livro de um pastor que estava plantando uma igreja e havia um salto de crescimento naquela comunidade. Ele vivia um momento extraordinário na sua vida. E quando ele chegou em casa numa noite, tinha um calhamaço de documentos em cima da mesa. A sua esposa estava no fundo, com malas, com os filhos, com as mãos dadas, e ela chegou para ele e falou assim: eu estou indo embora para uma cidade que fica a 1.500 quilômetros daqui, onde moram os meus pais, você sabe onde é, porque o nosso casamento acabou, estão aí os papéis do divórcio para você assinar, e eu estou levando os nossos filhos. E ele conta como foi viver aquele drama, naquele momento, o nó na cabeça dele, como que Deus estava usando a vida dele, tantas coisas estavam acontecendo, e agora ele está numa situação daquela. E se você ler o livro, ele conta que ele ficava imaginando: essa mulher vai casar com um outro homem vai criar meus filhos, eu não vou ver meus filhos. E aí, pastor, geralmente nós temos um problema um pouco mais grave, porque a gente fica teologizando tudo, então a gente tem umas respostas prontas, você entendeu? Que a gente dá para vocês. Mas agora era ele. Uma das boas respostas é a que está aqui no livro. Irmão, Deus é soberano, espere nele. Isso é verdade, irmãos? Claro que é verdade. Mas uma ideia não é suficiente. Nós precisamos mergulhar no relacionamento. Sabe o que esse homem fez? Ele conta no seu livro que o dia que ele começou a sair da dor e do seu sofrimento foi um dia que ele saiu para uma praia deserta. Para uma praia deserta. E eu vou ter que fazer uma coisa que uma criança reclamou comigo esses dias. Filho de algum irmão aí chegou para mim e falou assim: pastor, o senhor grita muito, hein? Então preparei que eu vou ter que gritar. Ele chegou na praia deserta e fez assim: Deus! Deus! Não foi muito alto não, né, pessoal? E ele pensou: agora vai vir um raio lá de cima. Pode mandar, Deus. Manda esse raio, Deus. Joga, destrói logo, acaba com tudo. E de repente veio um choro. Doído. Intenso. E no choro, um consolo, uma ternura. E ele falou: vamos recomeçar, Deus. E esse homem, esse pastor, tem sido usado para consolar milhares de pessoas através da história dele. Porque milhares de pessoas passam ou já passaram por coisas parecidas e muitas outras dores.
e elas têm medo de dialogar com Deus. Elas acham que Deus não está interessado em falar com elas, porque se Deus tivesse, a primeira coisa que Deus teria feito era não permitir o sofrimento. E eu quero te dizer nessa noite que sim, Ele é soberano. Você não vai ter todas as respostas do jeito que você quer. Ele é Senhor da história. Há coisas invisíveis que Ele está fazendo que você não tem controle, mas Ele tem. Mas isso não significa que Deus não queira dialogar com você, que Deus não seja acessível, que Deus queira se manter longe, distante, cobrando de você mais força, mais força, mais força. Pelo contrário, se tem alguém que está pedindo, se tem alguém que está dizendo, pare de ser forte, é o próprio Deus. Pare de ser forte. Você não dá conta. Eu não espero isso de você. É o próprio Deus que quer te dialogar com você para te dizer isso. Mas como houve o diálogo? Jó não apenas descobriu que Deus é soberano e acessível, ele descobriu que Deus é maravilhoso. Verso 5. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Quando? Em que circunstância? Em meio à dor. Em meio à dor. Mas agora os meus olhos te viram. A percepção espiritual de Jó se tornou algo totalmente diferente. O nível de relacionamento entre Jó e Deus deu um salto gigantesco à medida que ele passou pela dor, mas ao invés de negá-la ou se entregar a ela, Jó se pôs diante do Senhor. O que acontece aqui? Uma experiência muito profunda. Aí a gente começa a entender a frase do C.S. Lewis, que no meio da dor, Deus está usando um megafone. Deus está falando alto conosco, gritando conosco sobre a sua graça e a sua misericórdia. E se você entender isso, se você tirar o olhar, o ouvido da dor, do sofrimento, e olhar e ouvir a Deus e conhecer a Deus, o seu relacionamento com Ele terá uma profundidade que talvez muitas pessoas que o conheçam nunca experimentarão. Ninguém deve ser um masoquista e amar o sofrimento por si só. Ninguém quer para si, se você tem o mínimo de equilíbrio emocional e psicológico, ninguém quer para si a dor pela dor. Mas se ela chega, se ela vem, ouça a Deus, veja Deus, contemple Deus, porque Deus se revelará a você se você não mergulhar nas suas próprias justificativas, autocomiserações, acusações e assim por diante. E essa visão que Jó tem do Senhor, essa visão gloriosa, majestosa, mesmo em meio à dor e ao sofrimento, leva ele a uma quarta experiência, a um quarto aprendizado. Verso 6. Por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Ah, Deus, eu ouvi a respeito do Senhor. Eu fui em tanto culto na igreja presbiteriana. Inclusive, eu fiz até discipulado. Eu aprendi muita coisa, Senhor. Eu participei até de sala na escola dominical. Estávamos escolhendo o versículo aqui para a abertura do culto. E eu citei o versículo e falei assim, ô Edinho, olha aí, onde que está, rapaz, que eu não lembro a referência. Aí ele falou assim, Salmo 122:1.
Aí eu, Edinho, você tá bom, hein, cara? Melhor que seu pastor. Ele falou assim, aprendi quando era criança na escola dominical. Nunca esqueceu. Tem muito mais. Tem muito mais de Deus. Tem muito mais profundidade. Tem muito mais riqueza no conhecimento de Deus. Tem águas muito mais profundas para que você possa mergulhar e conhecer o Deus que você tem ouvido falar dele e que você crê nele. Mas se você conhecer e experimentar mais e mais de Deus, ao invés de você olhar para as outras pessoas e você dizer assim, nossa, hein? Eu sou um cara experiente, viu? Eu sou um cara que já tive cada experiência com Deus. Rony, você não tem ideia, cara. Eu sou um homem maduro, experiente na vida cristã. Eu fico com dó desses irmãos aí, ó, os irmãos assim fraquinhos, coitados. Eles não sabem quem é Deus, não. Eles nem têm ideia. Deus é maravilhoso, não é, irmão? Deus é bom, não é? Por isso que eu louvo a Deus, esse nível que eu cheguei até hoje, de vida cristã, de maturidade. Irmãos, quem se aprofunda no relacionamento com Deus, não tem coragem de levantar a cabeça. Quem se aprofunda na relação com Deus, não se torna altivo, orgulhoso, não consegue levantar o dedo e acusar os irmãos. Não, porque quem tem mergulhado nas profundezas de Deus, ele não vê o cisco do olho do outro, ele vê a trave do seu olho e diz, ó Senhor, ó Senhor. Ele vê um novo na fé, apaixonado por Jesus, com todas as dificuldades que ele tem, porque ele não sabe nada de Bíblia, não sabe nem abrir, está aprendendo o que é Velho e Novo Testamento. Aí você fala para ele ler Bíblia, já quer ler Apocalipse, ou quer ler já começando em Gênesis, não entende nada. Esse cara que está mergulhando em Deus, ele olha para essa pessoa e diz assim, ô Senhor, que bênção, queria ter esse coração de novo, Senhor. E vem quebrantamento, irmãos. Você chega na Coreia, igrejas enormes, uma história belíssima. As pessoas, a maioria delas não sabem, mas quem mudou a história da Coreia? Porque é o sistema educacional. Porque é não sei o quê. Um país arrebentado no final da década de 40. Hoje é aquela potência mundial. Olha o tamanho da Coreia do Sul. Não tem o petróleo que a gente tem, não tem as terras que a gente tem, não tem um monte de coisa que a gente tem. Olha a Coreia do Sul. Porque o que mudou a Coreia, não sei o quê. Quem mudou a Coreia foi a igreja. Porque, inclusive, o primeiro ministro que fez essa revolução educacional, fez porque ele era um cristão piedoso. Eu já contei aqui que ele foi discipulado pelo John Locke. E você chega, as igrejas são vivas, dinâmicas, crescentes, décadas e décadas depois. Um pastor amigo meu foi visitar uma dessas igrejas, e ele ficou impressionado com a vitalidade daquela igreja. E no meio daquele encontro ele chegou para o pastor e disse assim, pastor, qual é o segredo dessa igreja? O pastor chegou e disse assim, vem aqui, meu irmão. E eles foram descendo para os porões da igreja. Quando houve a guerra, determinadas regiões, os cristãos não podiam nem enterrar os seus mortos. E ele mostrou, de cá estão centenas de sepulturas. Todas essas palavras que você está vendo são mártires dessa igreja. O segredo dessa igreja é que pelo sangue de Jesus
foi derramado em nome de Jesus o sangue dos mártires, e eles são a base na qual essa igreja está alicerçada. Sofrimento que levou um povo a uma percepção de Deus, uma dimensão espiritual, que para eles não é sacrifício nenhum irem para a igreja antes do trabalho, segunda a sexta, levantando às 4 horas da manhã, lotando as igrejas para orar. Para eles isso não é peso, é privilégio. Aí você fala assim, nossa, mas eu estou longe disso, hein? Começa a pegar suas dores, seus sofrimentos, e começa a fazer uma releitura do que Deus está querendo te proporcionar, à medida que seu coração se quebrantar. Isaías 57:15 é um versículo que conecta a soberania, o governo de Deus, com a sua presença no nosso meio. Diz assim: pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre, cujo nome é santo. Habito num lugar alto e santo. Soberania, glória, majestade de Deus. Mas o versículo não termina aqui. Ele continua dizendo: mas habito também com o contrito e humilde de espírito. Para quê, irmãos? Para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. Esse é o nosso Deus, grande, soberano, Senhor de todas as coisas, mas que é acessível e que se achega a nós quando o nosso coração está quebrado na presença dEle. O final da história de Jó é um final cheio de esperança. Abra, por favor, aí de novo no capítulo 42. É interessante que Deus se pronuncia sobre a teologia dos amigos de Jó. Olha o que Deus diz, verso 7. Depois que o Senhor disse essas palavras a Jó, aí Deus falou também com os amigos de Jó. Olha como Deus fala, né? Muitas pessoas. Agora, o que Ele fala para os amigos de Jó? E diz também ele faz de Temã: estou indignado com vocês e com os seus 2 amigos, pois vocês não falaram o que é certo a meu respeito, como fez meu servo Jó. Então, quando Jó grita, Jó ofende a Deus. Quando Jó lança a sua dor diante de Deus, ele ofende o Altíssimo? Não. Mas aqueles homens que diziam que todo crente, olha o discurso, se você é crente, você vai prosperar, se você é crente, não tem dor, Jesus levou todas as suas dores e sofrimentos, vem aqui, nós vamos curar você, resolver todo o problema, encher seu bolso, te dar um carro zero, você vai ganhar uma casa. Senhor, fala hoje, Senhor, como o Senhor falou aos amigos de Jó, porque nós precisamos ouvir, Senhor, quem o Senhor é. Falso evangelho. As coisas que o evangelho produz são muito mais gloriosas e grandiosas do que carro, casa, dinheiro, fama, sucesso, meus irmãos. A igreja brasileira precisa ser salva desse falso evangelho dos amigos de Jó. E por favor, em nome de Jesus, você está numa igreja séria com a palavra de Deus, então para de ouvir mentira na televisão e no rádio, quando você liga e assiste um profeta da prosperidade dos nossos dias, porque são falsos e mentirosos, e quem diz isso é a Escritura. Não significa que Deus não possa nos dar todas essas coisas, Ele pode.
Soberanamente Ele pode. E eu espero que Deus abra portas para você, meu irmão. Eu espero que Deus renove oportunidades econômicas. Eu espero sim que você possa trocar o seu carro está dando muito problema. Em nome de Jesus, que Deus abra uma porta. Eu espero sim que você consiga ter uma vida digna, não dever pessoas, viver sempre arrochado. Eu espero que Deus te dê saúde. Eu espero que Deus faça coisas tremendas para você. Mas nunca se esqueça, isso não é fim, isso não é objetivo, isso não é propósito de vida, isso não é o centro daquilo que deve nos mover, isso é acessório. Acessório. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Nós estamos construindo um novo lugar. E Deus colocou no meu coração o seguinte slogan: um lugar para servir o reino, no coração de Goiânia, no coração do Brasil. Meus irmãos, se isso for para nos ensorbebecer, se isso for para gerar em nós qualquer sentimento de superioridade, se isso for para nós acharmos que nós somos alguma coisa, se isso for para nós mudarmos o nosso foco de pessoas para lugar, para espaço, que isso tudo pare agora. Mas se isso é apenas uma ferramenta, auditório, salão, salas infantis, cozinha, banheiro, são ferramentas para abençoar vidas, salvar vidas, alcançar pessoas, treinar os discípulos, ser uma igreja impactante e relevante, que não sairá das frentes do reino. Que Deus derrame essa bênção sobre nós, para a glória do nome dEle, mantendo o nosso coração no lugar certo. Ai de nós, se algo tão pequeno diante do reino consegue roubar a nossa alma. Em nome de Jesus, Deus haverá de nos abençoar para que nós não caiamos em algo assim, nem agora e nem lá na frente, para a gente ensinar gerações futuras que amanhã podemos ter outro lugar com o triplo do tamanho. Nada disso importa mais do que uma única alma, uma única vida. E aí o que é que nós vemos aqui? Deus repreende os amigos de Jó e diz para eles assim, olha só, vão agora, verso 8, até meu servo Jó, que eles consideravam um ímpio. Nós somos seus amigos, mas você é um ímpio, porque Deus não vai permitir uma coisa dessa com gente boa. Levem 7 novilhos e 7 carneiros e com eles apresentem holocaustos em favor de vocês mesmos. Meu servo Jó orará por vocês. Vocês vão fazer o sacrifício, mas fica calado. Qual era a situação de Jó até aqui? Miséria, dor, sofrimento, feridas da cabeça aos pés. Não orem, não. Leve o sacrifício. Meu servo Jó vai orar por vocês. Eu aceitarei a oração dele e não lhes farei o que vocês merecem pela loucura que cometeram. Vocês não falaram o que é certo a meu respeito, como fez meu servo Jó. Verso 10. Depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero e lhe deu em dobro tudo o que tinha antes. E aí você pode continuar lendo o milagre de Deus de resgatar a honra do seu servo. Por que isso está aqui? Por que Deus deixou essa história para nós? Claro, Jó é um exemplo de alguém que cresceu no meio do sofrimento, de alguém que não negou
e nem se entregou, e que no meio do crescimento aprendeu. Mas há um motivo mais importante disso que nós acabamos de ler. É porque a história de Jó, a história de um homem justo, porém imperfeito, aponta para a história de um homem justo e plenamente perfeito. Um homem que não era o homem mais rico do Oriente, o mais rico do universo, cuja riqueza foi esvaziada, cujas dores foram lançadas, cujas chagas foram criadas nas suas mãos, nos seus pés, nas suas cabeças, no seu lado. Um homem que já conhecia muito mais só de ouvir, um homem que via o Senhor desde toda a eternidade assentado no seu trono e que soberanamente veio a esse mundo sendo o próprio Deus, o Filho de Deus que se encarnou. Esse homem não pegou alguns holocaustos dos seus amigos para interceder por eles, porque eles eram maus. Esse homem se fez o próprio holocausto, ele se tornou sacrifício. E o pai disse: não me apresentem nada. Jó, o Jó perfeito, intercederá por vocês. Só ele tem o poder de chegar diante de mim e apresentar vocês. E depois que o Jó perfeito foi lançado no sofrimento, diz a Escritura, ele ressuscitou. E ele foi exaltado diante do Pai, com toda a glória que ele tinha antes da fundação do mundo. E ele se tornou o herdeiro de todas as coisas. Agora, quem são os amigos desse Jó perfeito, cujo sacrifício foi ele mesmo, cuja intercessão é aceita diante do Pai pelos seus amigos? Os amigos maus somos nós. Somos nós. Jó é uma história que aponta para a história que de fato importa, no mais significativo sentido para nós. Como Abel é o sangue do justo derramado e Jesus é o Abel perfeito. Como Moisés, o libertador do povo, e Jesus é o libertador de todos nós. Como Jeremias foi o profeta de dores que sabia o que era o choro. E ele é o homem de dores, que pelas suas pisaduras nós somos sarados. Aqui está Jó, no Velho Testamento, para apontar para aquele que foi o homem de dores e único capaz de interceder pelos seus amigos na presença do Pai, porque os seus amigos são maus e nós somos os amigos por quem ele morreu e intercedeu. E o Jó perfeito não está mais em humilhação, ele está revestido de glória, e em glória ele virá, para aí sim arrancar todas as nossas dores. Até lá, ele nos ensina em meio ao nosso sofrimento. Quero terminar
essa série de duas palavras, duas reflexões sobre sofrimento. Dizendo para você como a minha história termina. A de Jó nós já lemos. Como é que a minha história termina? Ela termina assim. Então Deus mudou a sorte do Jean e lhe deu prosperidade. Ele viu novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Os irmãos podem ler esse verso? Verso 4 de Apocalipse 21. Apocalipse 21, verso 4. Possível projetar? Por favor, irmãos, todos vocês. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas, e acrescentou: escreva isto, porque essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: está feito. Ele não disse: eu farei. Ele disse o quê? Está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente. Quanto que custa, irmãos? Da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo. 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 Tudo isso. Mas muito mais do que herdar tudo isso. E eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Caminhemos em meio ao sofrimento e à dor. Não sejamos inocentes. Tenhamos consciência que enquanto estivermos nesse mundo, teremos lutas e tribulações. Mas se você está em Cristo, você sabe para onde você está indo. Se você está em Cristo, você sabe que todo sofrimento e dor que você possa passar são passageiros, porque está chegando o dia que as lágrimas serão enxugadas e toda dor e sofrimento serão arrancados. Curva a sua cabeça.